Olá, estamos começando mais um episódio do Religar e Conhecimento Religião. A década de 1960 foi um período de intensos debates ideológicos dentro do pensamento católico conservador no Brasil. Entre as organizações que se destacaram, a Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, conhecida como TFP, teve um papel crucial nessa arena. No Religar, eu tenho aqui o prazer de receber Vitor Almeida Gama, doutor em Ciências da Religião pela PUC Minas. Vitor, bem-vindo ao Religar e bem-vindo de novo, né? Você já esteve aqui no outro momento aqui na entrevista. Muito obrigado, Flávio. É um prazer estar de novo aqui no Religar. Uma alegria. Descubra o mundo da cultura religiosa com o Religar e Conhecimento Religião. Estamos no YouTube e em todas as principais plataformas de podcast. Para encontrar nossos conteúdos e de maneira mais fácil, o termo de busca é @Religar e Conhecimento Religião, tudo junto, sem acento. Isso levará você diretamente para os nossos canais. Mas não pare por aí. Inscreva-se em nossos canais para receber atualizações sobre as nossas últimas entrevistas. Acompanhe os nossos episódios, curta o que você achar interessante e, o mais importante, compartilhe o nosso conteúdo, o nosso material. Ajude-nos a construir uma comunidade de pessoas conectadas pelo Religar e Conhecimento Religião, onde a curiosidade encontra a sabedoria. Bem, Vitor, você vem numa trajetória de estudo sobre o pensamento conservador, né? Católico. Como é que você situa essa sua pesquisa de doutorado na sua trajetória como pesquisador? Bom, a pesquisa, na verdade, do doutorado, ela começou exatamente com o propósito de abranger um pouco mais, porque eu estava trabalhando só a TFP. Então, eu tentei, de alguma maneira, ampliar um pouco mais e tentar conectar a TFP, a história da TFP, com os outros movimentos conservadores, não só aqui do Brasil, como de fora também, né? Entendendo a importância que a TFP tem, né? A influência que ela ainda exerce hoje sobre esses movimentos conservadores aqui no Brasil, e tentar fazer uma espécie de genealogia intelectual das ideias da TFP, dessas mesmas ideias que hoje influenciam tantos grupos conservadores católicos, até mesmo os que não são católicos, né, no Brasil. Então, daí que eu percebi, digamos assim, que fosse importante fazer um trabalho a respeito da ideia de anticomunismo da TFP, que eu acho que é o que ela legou de mais importante para esses movimentos conservadores no Brasil hoje, né? E como é que começa, né, a Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade? Bom, a TFP ela tem uma data de nascimento, que é 26 de julho de 60, mas é uma data cartorial. Ela nasce, na verdade, na década de 30, naqueles movimentos leigos católicos paulistas da ação católica, como, por exemplo, as congregações marianas, né, a Juventude Universitária Católica. Então, ali, naquele ambiente, o Plínio Corrêa de Oliveira, relacionando-se com outros intelectuais católicos da época, ele acabou criando um pequeno grupo de discípulos, né? E esse pequeno grupo de discípulos acompanhou ele da década de 30 até 60 de forma informal, né? Não havia um grupo, não havia nada organizado. E na década de exatamente 1960, ele então institucionaliza, ele cria a Sociedade de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, com o objetivo de combater aquilo que ele percebia como sendo ameaça comunista que estava ali pairando sobre o Brasil à época, né? Então, quando ele cria a TFP, aí sim, quando ela se institucionaliza, ela começa a crescer, né? E aí ela se torna um movimento que na década de 70 e 80 teve uma importância significativa na cena política brasileira, né, que é a TFP que a gente conhece. Sim. No caso aqui, como é que ela integrou, né, esse pensamento católico conservador? Como é que ela conseguiu aglutinar, né, outros movimentos conservadores? Bom, um princípio de operação da TFP é que ela sempre atua sozinha, né? Mas isso não significa que ela não tivesse algum tipo de relação, direta ou indireta ainda, com outros movimentos conservadores. Então, por exemplo, nesse primeiro momento da década de 30, o Plínio Corrêa de Oliveira, o fundador da TFP, ele tem relações de amizade com outros intelectuais católicos que estavam ali, ocupando os mesmos espaços que ele, né? Então, por exemplo, eles participavam das mesmas confrarias, né, da congregação mariana, eles estudavam nos mesmos ambientes, né? Então ele acabou tendo um contato com esses intelectuais católicos, como, por exemplo, José Pedro Galvão de Souza, que depois vai ser um jurista importante, né, fundador de um outro movimento católico muito semelhante à TFP, hora presente.
o Arlindo Veiga dos Santos, né, que é o fundador da Frente Negra brasileira, do Ação Imperial Patranovista também, enfim, com vários outros intelectuais. Então, de certa forma, essa relação dele com esses intelectuais fez com que ele absorvesse também muito das ideias que circulavam nesses ambientes. Porque esses intelectuais eram leitores, por exemplo, né, daqueles, enfim, ideólogos conservadores franceses, especificamente os franceses, né, como Charles Maurras, por exemplo. Então, acabou que o Plínio Corrêa de Oliveira, as ideias dele, que ele vai ali formando a partir da década de 30, são, na realidade, também absorções, né, desses outros intelectuais com os quais ele tem contato. Depois, quando a TFP se formaliza, vamos dizer assim, então aí ela passa a operar de forma mais independente dessas referências anteriores, né? Uma questão que continua assim muito atual, né? Como é que a TFP ela transformou um fenômeno político, como você mencionou há pouco, o comunismo, num inimigo espiritual? E a gente vê isso hoje circulando, né, pelas redes, né, pelo meio político, inclusive, de forma muito presente. Mas vamos falar lá na TFP como é que isso se deu, né, no começo. Eu acredito que, na verdade, esse talvez seja o legado mais importante da TFP para esses movimentos conservadores atuais, né? Isso, na verdade, não é uma exclusividade da TFP, porque eu acho que o anticomunismo de matriz católica, que é bastante forte ali na década de 30, né, ele influenciou vários movimentos, inclusive o integralismo, que não era exatamente um movimento religioso, um movimento católico, mas que foi fortemente impactado também pela forma como a igreja construiu, né, a imagem desse inimigo privilegiado dela. Então, por exemplo, na Divini Redemptoris, de Pio XI, né, ele qualifica o comunismo como uma seita, né, que estava competindo ali com a própria igreja pelas almas. Então, a própria igreja católica é quem vai, de alguma forma, conceder essas características mais espirituais assim, ao comunismo. Então, na literatura católica da época, anticomunista, então a gente percebe, por exemplo, como que os episódios da Guerra Civil Espanhola, né, eram descritos assim, cenas bastante fortes, né, atribuídas assim aos comunistas, que tinham como objetivo, naquelas narrativas, primordialmente atingir a igreja, né? Então, por exemplo, tem um livrinho da década de 30, aliás, de 37, chamado Ouvindo a Alma da Espanha, né, que foi feito pelo Secretariado para o Ateísmo. E ali é interessante como que todos os episódios que são descritos ali, de torturas, de guerra, das disputas políticas ali na guerra, então. São atribuídos ao comunismo, mas tentando atingir de alguma forma a religião, né? Então, essa ideia acabou sendo absorvida também por todos esses intelectuais católicos. Na literatura de todos eles, a gente percebe algo assim. Então, o que a TFP faz é partir de algo que já existe, né? Então, só que depois ela vai acrescentando outros elementos que são muito próprios dela, né? Que são, por exemplo, além desse anticomunismo de matriz católica muito característico, ela vai, por exemplo, buscar em revelações privadas, né, em aparições de Nossa Senhora, sempre alguns elementos que pudessem ali confirmar esse anticomunismo dela, né? E com o tempo isso vai ficando cada vez mais intenso ali na descrição do problema do comunismo para a TFP, né? E a ponto de que no final ela entende o comunismo como aquele que está querendo subverter uma ordem estabelecida por Deus, né? Porque essa ordem estabelecida por Deus, né, para o mundo seria hierárquica, desigual, né? E o comunismo tentaria subverter isso para implantar o que para ela seria uma espécie de reino do demônio, né? Uma leitura um pouco simplificada das duas cidades de Santo Agostinho, né? Então, ela entende que o comunismo é o grande motor desse reino do demônio, dessa cidade do homem. Então, pelo que você fala, esse é um debate que vem desde os anos 30 e a TFP ela se apropria, né, e reformula. É isso? Numa tentativa de fazer assim, um rastreamento dessas ideias, eu, por exemplo, eu fui inventariar os documentos da igreja em que o comunismo é tratado de alguma maneira, né? Então, assim, bom, desde pelo menos 1849 tem algum documento do magistério católico que está condenando o comunismo por algum aspecto, né?
Mas isso, agora, esse aspecto mais espiritual do comunismo, aí a gente vê mais na década de 30 com a Divini Redemptoris do Pio XI. Antes, o comunismo era descrito como aquele que quer estabelecer conflito entre patrões e empregados, que quer confundir o operariado, né? É assim que ele é descrito nos documentos do magistério católico no século XIX, no começo do XX, né? E com Pio XI é que ele vai tomar essa carga religiosa mais forte. Nós estamos falando de algo que já vai completar 100 anos, né? Que ela vai nesse discurso. Eu tenho a impressão que a gente vai deixar uma questão para o segundo bloco, que é a questão dos elementos esotéricos, escatológicos, mas acho que vale a pena a gente aguardar para seguir a nossa conversa de maneira mais tranquila, para você explicar isso para nós direitinho. No próximo bloco nós vamos abordar, então, esses temas, né? E também como é que a TFP ela tem influência no cenário político e também no cenário religioso brasileiro. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com Religar e Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo Vitor Almeida Gama, ele é doutor em Ciências da Religião pela PUC Minas e nós estamos conversando sobre o pensamento católico conservador e aquela questão que eu disse que a gente ia continuar conversando, não é, Victor? Elementos esotéricos, elementos escatológicos, como é que isso aparece na organização da TFP? Bom, isso aparece com o tempo, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o primeiro livro que o Plínio escreve sobre a reforma agrária, né? Reforma agrária e questão de consciência. O argumento ali, ele é um argumento todo econômico, né? Então, assim, a questão religiosa, ela fica muito de fundo lá, não tá muito presente. Mas aí, a partir dali, né, eu consegui observar nos documentos da TFP, mais nas reuniões que ele fazia internamente para os membros da TFP do que propriamente nas obras públicas, né? De que a noção dele de comunismo, e isso também ficou mais claro no principal livro dele depois, o Revolução contra a Revolução, que ele vai fazer acréscimos na década de 70 e 90, de que o comunismo, na verdade, seria uma espécie de, ao mesmo tempo, um castigo, né? E o motor de um processo que, na verdade, levaria o mundo ao surgimento de uma espécie de reino do demônio, né? Porque ao subverter essa ordem imposta por Deus na natureza, essa ordem desigual, né, essa ordem hierárquica, ele criaria um caos, né, tribalizaria a humanidade, ou seja, faria com que as pessoas vivessem numa espécie de, assim, segundo a descrição dele, uma espécie de estado de selvageria, né? E isso tudo para ele estaria descrito em profecias, em revelações privadas de santos, né, em aparições marianas. Então a TFP é muito conhecida pela divulgação que ela faz da figura de Nossa Senhora de Fátima, né, que, enfim, na interpretação da TFP, ela teria profetizado, né, o advento do comunismo na Rússia em 1917. Mas não só ali, né? Essa é uma das aparições com a qual a TFP ficou mais conhecida pela divulgação, mas ela também apela a outras tantas aparições marianas em que, ou de maneira direta ou de maneira indireta, Nossa Senhora teria então profetizado, né, catástrofes que o comunismo estabeleceria. Então hoje, por exemplo, no Brasil, muitos desses grupos da direita católica fazem uma divulgação muito grande de Nossa Senhora de Simbres, né, de Pernambuco, que teria profetizado na década de 30 que o Brasil se tornaria um país comunista, né? Ou Nossa Senhora das Lágrimas, que era uma outra devoção que a TFP também tinha, né? Então, o que acontece é que a TFP ela entende exatamente que o comunismo ele é uma, como eu poderia dizer, ele é um estágio, né? Um estágio necessário para implementar esse reino do demônio, né, sobre o mundo, né? E o propósito dela, o próprio Plínio Corrêa de Oliveira deixa bem descrito nos textos dele, né? A TFP tinha como objetivo aparecer como um obstáculo a esse processo, né, que levaria a esse reino do demônio e instituir o contrário, né, o que ela chama de reino de Maria, né? Então, todo o trabalho anticomunista da TFP, ele precisa ser observado sempre tendo em vista que o objetivo dela é implantar o reino de Maria, como ela mesma se descreve. É uma análise da narrativa de algum texto em particular, né, da literatura comunista. Você falou lá da Guerra Civil Espanhola, mas tem algum outro exemplar, assim, para significar, assim, para demonstrar um certo padrão, né? Nós estamos falando disso aqui. Porque, sinceramente, quando eu vejo esse discurso anticomunista no pensamento conservador católico atual, ele nem só é conservador católico, ele já é muito mais que isso, né? Assim, onde é que está a referência concreta, né,
palpável, de que estão falando? Porque o termo comunismo se aplica à torto e à direita, né? Uma coisa, literalmente isso, a torto e a direita. Bom, eu acho que o exemplo melhor é o caso da Rússia, que para a TFP concretizava exatamente disso. Bom, acho que a história da Rússia mostra que a relação dela com a Igreja Católica sempre foi meio de conflito, de tensão. Esse é um padrão, então. Inclusive, é o exemplo que ela sempre utiliza nas publicações dela, né, nas obras que são difundidas, né, foram difundidas pela TFP. Né, é o exemplo da Rússia. Estão dizendo, olha só, né, eles têm uma história de tensão em relação à religião e agora, especialmente, né, depois que a Rússia tornou-se comunista, ela persegue a religião católica. É isso que o comunismo pretende, né? Perseguir a religião, né? Dissolver a religião, fazer com que ela acabe, né? Ele é o inimigo principal da religião católica. Bom, e desde a década de 60, a TFP já faz, inclusive, a divulgação desse modelo russo como o arquétipo, né, de sociedade comunista que queria se implantar em oposição a uma civilização cristã, o que ela define como civilização cristã. Então, em 63, por exemplo, 62, se eu não me engano, o Plínio publicou um livro chamado A Liberdade da Igreja no Estado Comunista, né? Então, onde ele faz exatamente aquilo que se fazia lá na década de 30, né? Então, pegavam assim, exemplos, né, tenebrosos assim, do que acontecia na Rússia ou nos países comunistas de um modo geral, né, e difundir aquilo para mostrar, olha, né, se nós não fizermos o trabalho que nós estamos fazendo, né, de colocar esses obstáculos ao avanço do comunismo, o Brasil vai se tornar exatamente isso daqui. Né? Aliás, ela vivia exatamente de alimentar essa ideia de iminência de uma revolução comunista no Brasil, né, que, aliás, é muito parecido com o que hoje, né, muitos movimentos, assim, muitos intelectuais de direita ainda fazem, né, que é alimentar essa ideia de que o Brasil está sempre no limite, né, tá sempre pronto a se tornar um país comunista, se é que já não se tornou, né, de alguma maneira, né, e era curioso. Exatamente o que a TFP fazia. Porque qualquer discurso que toque políticas públicas, aspectos sociais, bom, vem o rótulo comunismo. O queda do Muro de Berlim, afetou de alguma maneira esse discurso ou não? Com certeza, a TFP ela precisou se reformular, né? Porque, afinal de contas, o comunismo, tal como ela combatia, já não fazia mais tanto sentido, né? Então, a princípio, em alguns textos do Plínio Corrêa de Oliveira, está lá descrito, ele desacreditava que a queda do Muro de Berlim significasse exatamente a queda do comunismo. Ele dizia, na verdade, que aquilo era uma estratégia para que o Ocidente baixasse a guarda e assim o comunismo pudesse se expandir de uma forma mais rápida, né? Mas depois ele percebe que a coisa não era bem assim. Claro, né? Pouco tempo depois, né, a União Soviética começa a se dissolver. Então, mas isso significou uma mudança, inclusive no discurso da TFP. Ela ameniza um pouco esse anticomunismo dela e passa a focar muito nas pautas morais, exatamente nas pautas morais. Então, muito do que a gente vê hoje, como, por exemplo, que está presente no discurso dessas direitas, enfim, desses conservadores, e sobretudo os conservadores católicos, de ideologia de gênero, né? De que o casamento homossexual destrói a família. Bom, isso aí, na verdade, foi todo um discurso que a TFP importa, por exemplo, dos neoconservadores norte-americanos, com os quais ela começa a ter contato na década de 70. E ela, claro, atualiza aquilo para o Brasil. Então, ela apresenta aquilo como sendo uma estratégia do comunismo para destruir as famílias, né? Para minar as bases disso que ela chama de civilização cristã, né? Então, de certa forma, ela foi pioneira, né, em trazer esse discurso para cá, foi atualizando com o tempo. Em 2012, né, o movimento que, de certa forma, continua a atuação da TFP, que é o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, publicou um livro chamado Psicose Ambientalista, onde até as questões ambientais são também qualificadas de estratégia comunista para serem difundidas através, né, do discurso, né, enfim, em prol da ecologia. E o mundo se dissolvendo em crise climática. Sim. Bom. E a própria TFP também é uma das pioneiras em difundir a própria ideia de marxismo cultural, que hoje também é uma coisa tão comum nesses meios conservadores. Né? Já em 75, antes mesmo de Olavo de Carvalho falar dessas coisas, por exemplo, a TFP tem um livro publicado no Chile, chamado Igreja do Silêncio no Chile, que logo nas primeiras páginas, na 5ª página, está dito assim, olha, o comunismo precisou se reformular, né? O discurso comunista, portanto, isso mostra que ela já tinha uma visão, uma perspectiva de mudança que era, né, longa, né? Que o comunismo, ele atualizou-se, ele não quer mais implantar-se através da revolução, né? Ele agora quer implantar-se através das ideias e
há rumores de que na Europa os intelectuais estão agora se apossando das ideias de Gramsci, aperfeiçoando-as para poder fazer uma revolução cultural. Pô, isso é um livro de 75, né? Essas ideias hoje estão muito populares, mas... Sim. Enfim, para a gente concluir aqui a nossa conversa, Vitor, tem esse discurso, né, ele é muito presente, né? Nós saímos de eleições municipais agora no ano de 2024, isso aparece, isso continua, a impressão que eu tenho é que isso está no começo apenas, né? E vai ainda seguir por um tempo. Né? Como é que a TFP consegue se manter, de que forma, né, nessas disputas políticas do momento presente e religiosas? Ela, enquanto movimento, aqui no Brasil, ficou bastante enfraquecida depois da divisão que aconteceu em 1998, mais ou menos, mas ela se faz presente através das ideias dela, que ela consegue fazer com que sejam remasterizadas por esses grupos novos, né? Então, por exemplo, o Centro Dom Bosco, que é um movimento bastante forte, bastante expressivo, né, do Rio de Janeiro, há uma entrevista de uma das lideranças do Centro Dom Bosco que ele diz que se inspira na TFP. Né? Então, o modo de operação dela, né, algumas das ideias dela foram totalmente absorvidas por esses movimentos. Por exemplo, a ideia de ameaça permanente da teologia da libertação, mesmo agora, em 2024. Né? Então, a gente vê, por exemplo, tem muitos influencers católicos que fazem documentários a respeito disso, como se fosse realmente uma ameaça, né, muito grande à Igreja Católica no Brasil. Isso, na verdade, é só o discurso que a TFP, inclusive, mostrou como se faz a remasterização dele, porque ao longo do tempo ele estava em movimento, esse discurso dela, né? Ele não era uma coisa fixista que permaneceu da mesma forma desde o início, né? E, aliás, foi isso que eu tentei mostrar na própria tese, né? Então, ela meio deixou para esses grupos não só indicações dos modos de operação, né, do contato com a opinião pública, porque a TFP foi muito eficiente no contato que ela tinha com a opinião pública, mas não só isso, mas ela também deixou meio que indicado, né, a forma de remasterizar, de atualizar essas ideias, como, por exemplo, o caso, né, do comunismo e as pautas morais, como que ela conseguiu associar essas duas coisas, né? Sim. Então, ela se faz presente dessa maneira. Ela é presente enquanto movimento hoje, sobretudo na Europa, né? Onde ela realmente interfere nas discussões no Parlamento Europeu a respeito das questões reprodutivas, sexuais. Ela está lá presente, está lá como grupo de pressão, como foi aqui no Brasil. Hoje, aqui como grupo de pressão, ela está um pouco enfraquecida, mas lá ela ainda está bastante forte. Sim. Olha, parabéns pela sua pesquisa. Obrigado, de fato, por, né, você organizar todo esse material, trazer aqui para nós. Espero que esteja aí para aparecer uma publicação desse seu trabalho. Faço votos de que isso chegue e, se chegar, volte aqui, né, para contar desse livro. Obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Religar e Conhecimento Religião. Gostaríamos de lembrar que somos um projeto de divulgação científica do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. E se você deseja saber mais sobre as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado ou de doutorado, convidamos você a visitar o nosso site, que está em pucminas.br/ppgcr. O nosso muito obrigado a você por nos acompanhar nessa jornada, aqui a toda a nossa equipe, cujo trabalho torna esse programa possível. Estaremos de volta na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religar e Conhecimento e Religião.